Olá, que bom ter você aqui com a gente. Hoje, nosso papo é sobre uma ideia que, olha, é transformadora. A de que a espiritualidade pode ser sinônimo de liberdade, sabe? E não de prisão. A gente vai mergulhar fundo nessa jornada de deixar para trás o que não serve mais e encontrar uma conexão espiritual que seja a nossa cara, pessoal, direta, autêntica. Bora lá? Sabe aquela pulguinha atrás da orelha? Aquela sensação de que a conexão com o divino, com o universo, deveria ser algo mais leve, mais baseado no amor e não naquele peso todo da culpa, do medo? Pois é. Se essa ideia já passou por aí, então essa nossa conversa vai fazer muito sentido. A gente vai justamente investigar como transformar essa intuição em algo real, palpável. Então, para a gente começar, é importante entender de onde muita gente está partindo. A ideia aqui não é criticar, mas entender uma experiência. É que, às vezes, certas estruturas religiosas que deveriam dar asas para a gente voar acabam funcionando mais como uma gaiola, sabe? Uma gaiola construída com os tijolos da culpa e do medo. E esse é um peso bem real na vida de muita gente. E como são as paredes dessa gaiola? Bom, elas são feitas de algumas ideias que acabam limitando a gente. Pensa só, o medo constante de um castigo, de uma punição, a necessidade de ter sempre alguém, um líder, um intermediário para dizer o que é certo e errado, aquela separação entre o que é sagrado e a nossa vida do dia a dia, como se Deus só estivesse no templo e não na nossa casa, tudo isso vai criando um sentimento de que somos apenas uma criatura, passiva, só esperando ordens de cima. Mas olha, a boa notícia é que toda prisão tem uma chave. E a chave para abrir essa gaiola é uma virada de chave na nossa mente, uma mudança total de perspectiva. É sobre sair do controle que vem de fora e encontrar o poder que existe dentro. É exatamente aí que a gente começa a falar de autonomia espiritual. Tá, mas o que é essa tal de autonomia espiritual na prática? É a capacidade de ouvir a própria intuição, sabe? De reconhecer aquela voz interior, aquela centelha divina que todo mundo tem. É a gente parar de procurar todas as respostas lá fora e começar a confiar na sabedoria que já mora aqui dentro. E olha, isso não tem nada a ver com ser rebelde, não. Tem a ver com o amadurecimento espiritual. E essa comparação aqui, olha, deixa tudo muito claro. De um lado, a gente tem a culpa religiosa. Ela é baseada no medo, na punição e cria um ciclo de vergonha, a ideia de que o universo castiga. Do outro lado, a gente tem a responsabilidade espiritual. E aí a base é outra, é aprendizado, é crescimento. Ela nos dá o poder de fazer escolhas conscientes. A ideia muda para o universo não castiga, ele ensina. Ele ensina através da famosa lei de causa e efeito. Errar não é mais um pecado, vira uma lição para o nosso crescimento. Percebe a diferença? Aí pode surgir uma dúvida, né? Ok, mas se eu saio dessa estrutura toda, vou caminhar sem apoio nenhum? E a resposta é: de jeito nenhum. Muito pelo contrário. Existem ferramentas maravilhosas que podem nos ajudar nesse caminho de liberdade, só que com um detalhe importantíssimo: sem criar novas dependências. É aqui que entram os suportes, que são bem diferentes de muletas. Pensa assim. Os cristais, por exemplo, são como âncoras físicas para a energia. As ervas, a fitoterapia, usam toda a sabedoria da natureza para nos equilibrar. A cromoterapia, o uso das cores, são jeitos de interagir com o que a gente não vê. E a respiração consciente, essa é como um templo que a gente carrega para todo lugar. São ferramentas para ajudar, para apoiar e não para a gente depender delas. E falando em ferramentas, essa aqui é, talvez, a mais poderosa de todas e está com a gente o tempo todo. Respirar é a forma mais pura de comungar com o universo. Pensa nisso, a respiração é o nosso altar portátil. Não precisa de lugar especial. No meio do trânsito, no trabalho, em qualquer canto, uma respiração consciente conecta a gente na hora com o fluxo da vida. É simples e é profundo. Bom, agora a gente vai para o ponto alto dessa nossa conversa. É o momento da virada de chave, da transformação mais profunda. É o que a gente pode chamar de o grande salto da consciência. É quando a gente sai de uma crença que veio dos outros para uma experiência que é nossa, vivida na pele. Olha só essa diferença. De um lado, a fé cega, que é acreditar no que foi dito. É um conceito na mente, que fica esperando um sinal externo. Do outro, a consciência viva, que é experimentar, é sentir energia fluindo nas próprias mãos. É uma realidade que a gente sente no corpo, na alma, é testemunhar as mudanças acontecendo na nossa própria vida. É a diferença entre ler sobre o mar e sentir a onda nos pés, sabe? A espiritualidade deixa de ser teoria e vira prática, vira vida.
E quando essa ficha cai, quando a gente começa a experimentar, acontece uma mudança de identidade profunda. A gente deixa de se ver só como uma criatura passiva e percebe que somos, na verdade, parte da criação. Um co-criador consciente que tem sim o poder de influenciar a própria realidade. Ok, se a gente é co-criador, como é que a gente navega nesse mar da vida? Qual é o mapa? A bússola? A resposta está a entender as regras do jogo, digamos assim, que são as leis universais, as leis que regem a energia de tudo. E aqui tem uma bússola prática para o dia a dia. É bem simples, olha só. Passo 1. Entender a própria vibração. Parar e perceber a energia que a gente está emitindo com os nossos pensamentos, nossos sentimentos. Passo 2. Focar a intenção. Usar a lei da atração para direcionar essa energia para o caminho que a gente quer seguir. E o passo 3. Observar os resultados. Olhar o que acontece como um feedback direto do universo, um reflexo da lei de causa e efeito. É um jeito de navegar pela vida com muito mais sabedoria e consciência. E o mais legal dessa autonomia toda é que até os rituais viram algo pessoal, com a nossa cara. Acabam as fórmulas prontas. Um ritual de gratidão pode ser, sei lá, um momento em silêncio tomando um café de manhã. Um ritual de proteção pode ser visualizar uma luz antes de sair de casa. O que vale é a intenção, a conexão que a gente cria, cada um com a sua própria linguagem. E a gente encerra com essa frase que é de uma beleza. O céu não tem paredes. A espiritualidade livre é isso. São as asas para a gente voar e nunca a gaiola que prende. É sobre encontrar paz em ser quem a gente é, de frente para o infinito. E fica a reflexão, né? Se o céu realmente não tem paredes, até onde a nossa consciência pode voar?